Bom dia, gente. Meu nome é Jonas. Bem-vindos ao meu canal Gay Libertário, onde trago notícias que me chamam a atenção e comento do ponto de vista de um homem gay libertário. A maioria dos meus vídeos vai ter absolutamente nada a ver com matemática GLBT, mas eu quero simplesmente mostrar que, por ser gay, você não é obrigado a ser de esquerda e não é obrigado a ser de direita. Existe uma opção muito mais lógica, que é ser libertário, defender as ideias da liberdade, defender a liberdade de ser quem você é, defender a liberdade das pessoas próximas a você. Acho que sempre faz mais sentido do que qualquer outra coisa. E vou trazendo notícias do mundo inteiro. E hoje, por exemplo, trago uma notícia da Holanda, onde na província de Utrecht entrou em vigor recentemente uma proibição de deixar os cachorros andarem soltos em florestas onde antes era permitido. E além disso, também recomendam para as crianças não brincarem de esconde-esconde na floresta. E o motivo é um tanto peculiar. O que poderia ser? Né? Porque a Holanda a gente percebe como um país muito seguro, né? Porque de repente crianças não poderiam mais brincar de esconde-esconde na floresta? E porque de repente cachorros corressem perigo também, tanto que precisam estar sempre na coleira, onde antes era permitido? Bom, tiveram lá a maravilhosa ideia de acolherem um monte de lobos, um predador grande num país densamente populado. Então vou falar um pouco sobre isso, do perigo de levar a defesa do meio ambiente ao extremo e do perigo de perder totalmente a noção da hierarquia natural que existe, onde o homem está em cima, seguido pelos animais, e aí as coisas nessa ordem. Vamos primeiro se situar, né? Então, aqui a Holanda e a província de qual estamos falando é essa aqui que está em vermelho, logo abaixo de Amsterdã, a província de Utrecht. Mas a área em que tem lobos na Holanda é maior do que isso. Agora, de onde surgiram, né, esses lobos? Porque o lobo estava extinto na Holanda. O último lobo que tinha sido avistado na Holanda foi em 1897. E aí, por 121 anos, até 2018, não teve lobos naquela área. E a Holanda se tornou um país muito mais seguro, né, para crianças, para gado, ovelhas, cachorros e até adultos também. De onde que vieram esses novos lobos que surgiram em 2018? Eles vieram da Polônia. E lá o lobo nunca entrou em extinção. E aí, com uma melhora do meio ambiente, a população foi se multiplicando, se fixaram na Alemanha e foram parar na Holanda também, onde vivem até hoje, pelo fato do lobo ser um animal protegido ao nível da União Europeia, trazendo graves consequências, né, para a população, que agora tem que aprender a viver com o lobo também, porque você não pode matar, você não pode nem incomodá-lo. Você é obrigado a simplesmente assistir os seus animais sendo atacados, como vamos ver aqui no próximo vídeo que eu vou te mostrar. Vamos ver esse vídeo aqui, que fala sobre uma cidadezinha na Holanda onde lobos mataram 7 cavalos pequenos de uma só vez.
Como esses animais não têm onde escapar, o lobo simplesmente vai matando até cansar. Ele não mata apenas o que ele precisa para comer. Então é um verdadeiro abatimento, é terrível. Het is natuurlijk ook heel veel dierenleed. Hè? Zoals die beestjes worden afgemaakt en soms half levend, half worden opgegeten. Hè? Dat ze de billen of stukken eraf trekken terwijl ze nog niet dood zijn. Nou, dat vind ik wel verschrikkelijk. Essa mulher fala que os animais estão sendo comidos vivos, né? Começam a comer a carne com o animal ainda vivo. Val die 7 ponies het leven kostte, is de zoveelste in een reeks bloedige incidenten dit jaar. Het lijkt wat dat betreft voor houders van dieren in deze regio een gebed zonder end. Die aanvallen van wolven nemen toe. De ANP heeft berekend dat er in de eerste 3 maanden van dit jaar 267 aanvallen zijn geweest door wolven. En dat Então esse homem fala que os ataques aumentam, que nos primeiros 3 meses deste ano, 2025, teve 276 ataques de lobos. Depois de assistir esse vídeo com imagens horríveis de animais ensanguentados, você entende o perigo que o lobo representa e a necessidade de proteger as pessoas lá na Holanda do lobo. Infelizmente, o Estado teve uma outra ideia, que não era de proteger as pessoas, mas de limitar a liberdade delas. Então, estamos aqui no site oficial da província de Utrecht, onde fala sobre a nova proibição que entrou em vigor mês passado, uma notícia de 14 de março, da obrigação de andar com os cachorros de coleira. Tem um mapinha aqui é a cidade de Utrecht, ou seja, se trata de uma área super perto da cidade, e toda a Holanda, de fato, é muito densamente populada, né? As florestas coloridas, menos essa área pontilhada. Então, isso aqui em verde tem uma floresta, roxo, azul, marrom, rosa e bordeaux. Todas essas florestas coloridas você podia andar com um cachorro solto. Maravilha, né? E a partir do mês passado, nessa área pontilhada não pode mais. O cachorro tem que estar na coleira. Ou seja, isso não engloba somente floresta, como também áreas que são residenciais, né? Onde as pessoas querem passear com o cachorro na rua, onde as pessoas querem deixar as crianças brincarem à vontade no jardim. Tudo isso acaba sendo prejudicado. Além da proibição dos cachorros soltos, também tem recomendações de não deixar crianças até 10 anos sozinhas na floresta, de andar sempre em grupo na floresta. Então, isso é uma recomendação até para adulto, de não brincar de esconde-esconde. Olha que loucura, olha a liberdade que as pessoas perdem. Você não pode mais ir numa floresta, fazer um piquenique e aí deixar as crianças sem muita supervisão se divertirem, brincarem de esconde-esconde. Quer dizer, pode, mas a recomendação é de não fazer. E qualquer pessoa prudente realmente vai ficar mais de olho se você sabe que tem lobos na área, né? E se você viu as imagens que a gente acaba de ver, e de evitar entrar na floresta à noite. De novo, para qualquer pessoa, até adultos. E, infelizmente, ataques a adultos também acontecem, como mostra essa notícia da NOS, parte da grande mídia na Holanda, que fala sobre um agricultor que foi atacado por um lobo, uma pessoa que tinha ovelhas e tentava defender as ovelhas. O lobo foi atacado às 7 da manhã,
quando o agricultor estava tentando proteger suas ovelhas que estavam sendo atacadas. Ele tentou espantar o animal com um tridente e uma pá quando ele foi mordido no braço. Então, esses lobos, eles não têm tanto medo assim. Eles não são tão tímidos quanto ambientalistas gostariam de fazer a gente acreditar. E aqui, mais para baixo, consta também que o agricultor tinha uma cerca especial anti-lobo. Mesmo isso não surtiu efeito. Então é isso. O Estado esquece totalmente da hierarquia que existe, em que o lobo está abaixo do ser humano. É para darmos prioridade aos interesses do ser humano, não aos interesses do lobo. E ao invés de tratar da origem do problema, o lobo, e tentar limitar essa população de lobos, eles focam em sintomas e sempre vêm com proibições e subsídios. Essa é a solução para todo que é tipo de problema que o Estado enfrenta é resolvido com proibições e subsídios. Essa cerca que eu acabo de falar, a cerca anti-lobo, tem obviamente subsídios para isso, como vamos ver aqui, né, na província de Gelderland, outra região da Holanda. Essa página oficial deles fala dos subsídios. Há subsídio para animais que ficam ao ar livre, gado, ovelhas, cabras, porcos, cavalos, burros, pôneis, lhamas, alpacas, renas. E o Estado não esbanja somente dinheiro com subsídios, como também você pode consultar um consultor de lobos que dá conselhos. O consultor de lobos, ele dá conselhos gratuitos, pagos com dinheiro do pagador de impostos, óbvio. Ele dá conselhos sobre medidas preventivas, a cerca anti-lobo, ele ajuda no pedido de subsídios, porque obviamente é um processo todo burocrático que ninguém entende, você precisa de um acompanhamento de um burocrata que entende, né? E aí eles começam a gastar um monte de dinheiro com isso, né? Essa outra página também da província de Gelderland, a gente vê que eles deram 2 milhões de euros apenas uma província em apenas um ano, de janeiro de 2024 até o início de 2020, dezembro de 2024. Deram 2 milhões de subsídios. Então, por causa de um grupo de lobos, que antes não tinha, agora o país inteiro tem que trocar as suas cercas, tem que se consultar com um burocrata que vai te explicar todo o processo, e o pagador de impostos acaba sendo altamente prejudicado, as pessoas acabam sendo prejudicadas, as crianças que não podem mais brincar de esconde-esconde, há risco de serem mordidas ou até serem mortas por lobos. E quase que eu esqueço, mas obviamente tem que criar uma comissão do lobo ainda, né? Não há nenhum problema que surja que o Estado não aproveita para expandir o seu poder e criar uns cargos políticos para os amiguinhos. Então foi criada também a comissão do lobo, né? Para fazer reuniões, né? E poder pagar uns amiguinhos. Não é só no Brasil, a dinâmica do Estado é igual no mundo inteiro, né? E vamos ver um pouco mais sobre esses custos
que a população na Holanda incorre com esse novo problema que não existia antes. Vamos assistir o que essa mulher fala. Hier ook s'avonds in donker. We hebben extra lampen aangelegd en ik denk ook aan camera's om dat te installeren. Maar ja, je krijgt er toch een raar kriebeltje van. Então essa mulher diz que ela já está comprando holofotes para colocar mais luz no sítio dela e ela está pensando em comprar câmeras, ou seja, ela está incorrendo custos muito grandes, né? E quando você vê aqui a cerca dela, você vê que era suficiente até agora para os animais não escaparem. O lobo muito bem pode passar debaixo e por isso que ela precisa de uma cerca anti-lobo, já que ela não pode se defender de nenhuma outra forma, não pode se defender, ponto. E não pode incomodar, nem sequer incomodar, espantar o lobo, não pode. Então, de repente, toda a Holanda precisa trocar suas cercas, coisa de doido, né? Vamos assistir esse outro trecho. Ik ben een dierliefhebber, dus ik vind alle dieren leuk. En de wolf vind ik een prachtig dier, maar hij past hier gewoon niet in Nederland. Nederland is gewoon te dicht bevolkt om roofdieren hier te houden. Hij komt in de steden, hij komt bij mensen op het erf. En dat is gewoon een onhoudbare situatie. Dus ja, of je moet ze ergens anders heen brengen. Ja, en anders zit er maar één oplossing op, denk ik. En dat is dat je ze doodschiet. Essa mulher diz que ela gosta de animais, né? Mas que é insustentável ter predador grande na Holanda, né? E ele se aproxima das casas e ela vai falando que a solução seria transportá-los para outro lugar, ou se isso não for possível, de matá-los, né? Que é muito óbvio. Infelizmente, tem pessoas que pensam diferentes, né? Os extremistas do meio ambiente. E aí a gente vê aqui, por exemplo, essa página Wolven in Nederland.nl é uma página que é a favor do lobo. E quais argumentos eles trazem? Qual é o valor acrescentado da presença de lobos? Aqui eles falam que o lobo é importante para manter a população de animais saudáveis, porque o lobo ele caça os animais doentes e fracos. Bom, não é nenhum argumento, né? Porque isso já é um papel praticado pelo caçador. Por isso que tem caçador que muito bem gostaria de tirar esses animais fracos da população. Outra coisa, se o lobo tem que correr atrás de animais na natureza, ou ele tem aqui um pasto com animais presos, quais animais ele vai matar? Não é o animal que pode fugir, é o animal que está aqui no pasto, que não tem onde fugir, né? Aí, outro argumento é que os cadáveres que os lobos deixam na natureza é uma fonte importante para me escapa a palavra, aquelas aves que se alimentam de cadáveres. Bom, para isso você não precisa de lobos, né? Seria muito mais barato, muito mais em conta você abater um animal e deixar na floresta, né? Se isso fosse necessário para manter a população de uma ave que está correndo perigo de entrar em extinção, você não precisa importar lobos para fazer isso, né? Seria muito mais em conta você abater um animal de vez em quando e isso deixar na floresta. Enfim, esses são os argumentos. E essas pessoas não parecem entender da hierarquia natural. O homem, os animais e as coisas. Para quem não entendeu isso, dou um exemplo muito prático. Imagina que sua casa está pegando fogo. E lá dentro tem uma pessoa, um pet e seus pertences. O que você vai salvar primeiro?
Primeiro você vai salvar a pessoa, depois você volta para buscar o pet e por último você salva as coisas materiais, né? Infelizmente, hoje em dia a gente tem que explicar o básico do básico, né? E tem pessoas que dão preferência a animais acima de pessoas ou colocam no mesmo patamar que as pessoas. Por 121 anos, não teve problema nenhum na Holanda. A natureza na Holanda é muito bonita. Ninguém sentia falta de lobos. Eles acrescentam absolutamente nada para aquele país, para aquelas pessoas, para a natureza. É ridículo. Ridículo acolher, deixar esses lobos, deixar essa população expandir e colocar a vida das pessoas em risco. Se a gente tivesse assistido até o final, o vídeo que eu mostrei, essa mulher vai falando, é uma questão de tempo até que uma criança morre. De fato, né? Se eles são tão valentes de atacar até um agricultor que tenta espantá-los com uma pá e um tridente, eles muito facilmente podem atacar crianças com consequências fatais, né? Como a gente vê por aí, até com cachorros, a gente vê acidentes fatais com crianças, com certeza, com o lobo é capaz disso também. Obviamente, é importante proteger o meio ambiente. Eu gosto muito de natureza e é importante que a Terra seja um lugar agradável para a gente viver, mas não podemos cair em excessos. E quando a gente esquece da hierarquia natural e esquece a finalidade final, o bem-estar do ser humano, a gente cai em excessos, como o exemplo que dei hoje dos lobos na Holanda. Agora, a solução libertária seria proteger a liberdade das pessoas, ter em mente essa hierarquia natural e proteger a propriedade privada. Então, as pessoas têm que ter o direito de proteger seu gado, suas ovelhas, suas crianças, espantando o lobo ou até matando o lobo. E por outro lado, as pessoas têm que ter o direito de ter lobos como pet, coisa que também é proibida e que é totalmente antiético se as pessoas gostariam de ter lobos como pet, na visão libertária, isso totalmente deveria ser permitido. Enfim, eu espero que tenham gostado do meu vídeo. Eu não pretendo ter todas as respostas, também não pretendo convencer ninguém, só quero compartilhar mesmo, mostrar que tem outras formas de pensar e espero que de alguma forma vocês tenham curtido. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.